Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma semana material de complementação escolar. Sou o professor Vitor, você já conhece, de matemática, da Escola Municipal Miguel Ramalho Nuno. Então, o material dessa semana, nós começamos aqui na página 14, temos o artigo 93, né? Em virtude aí, nós comemoramos agora no dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, o artigo 93 diz assim: a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte proporção: até 200 funcionários, 2%; de 201 a 500 funcionários, 3%; de 501 a 1.000 funcionários, 4%; e de 1.001 em diante funcionários, 5%. A questão número 1 diz assim: levando em consideração a aplicabilidade da lei de cotas para pessoas com deficiências, calcule. Letra A. Na empresa em que Márcia trabalha, há 385 funcionários. Quantos funcionários com necessidades específicas essa empresa deve empregar no mínimo? Então, nós vamos olhar aqui. Bem, a empresa dela tem 385 funcionários, se encaixa nesse patamar aqui, né? De 201 a 500 funcionários. Bem, então nós vemos aqui que ela tem que empregar um mínimo de 3%. Então, vamos relembrar aqui, né? Como é que a gente faz essa quantia com as porcentagens? 3% de 385 equivale a 3 sobre 100 vezes 385, onde aqui eu coloquei todos os cálculos para te facilitar. E perceba uma coisa, o resultado deu um número decimal, ou seja, 11,55 funcionários. É claro que isso daí nos diz que ela precisa empregar um pouco mais de 11, mas não tem como empregar 11,55 funcionários. Logo, ela deve empregar 12 funcionários. Então, a letra A já foi aí para que você possa relembrar, e agora você vai tentar fazer a letra B. Vamos ao número 2. Um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 de geometria. Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões. Letra A. Quantas questões de aritmética Júlia acertou? Então vamos lá, né? Quantas questões eram de aritmética? 30. Quantas que ela acertou? Qual a porcentagem? 70%. Então, basta fazer 70% de 30, de maneira muito parecida como fizemos aqui na letra A da número 1. Letra B. Quantas questões no total Júlia acertou? Bem, qual era o total de questões da prova? 30 de aritmética mais 50 de geometria. Então, 80 questões. E do total de questões, ela acertou quantos por cento? 80%. Então, basta que a gente faça essas continhas, 80% de um total de 80 questões. Depois, letra C. Quantas questões ela acertou em geometria? Então, aqui nós vamos perceber o seguinte, bem, quantas ela acertou no total? Você calculou aqui na letra B. Bem, desse total nós vamos tirar quantas que ela acertou em aritmética, porque aí nós vamos ter o total que ela acertou em geometria, tá? Então basta fazer essas continhas aí bem simples com os resultados que você encontrou na letra A e na letra B. E depois, qual o percentual das questões de geometria que ela acertou? Então basta a gente fazer uma divisão entre o valor encontrado aqui na letra C, né, dividido pelo total de questões de geometria. Esse resultado você já vai achar em percentual, tá? Ou acha em número decimal e depois passa para a porcentagem. Lembrando que porcentagem é com denominador 100. Depois, número 3. Michael, ao efetuar uma compra, obteve 2 descontos sucessivos de 10%. O desconto equivale a um único desconto de quantos por cento? Então, é muito comum a gente essa questão aparecer e alguns alunos, por distração, errar, achando que basta somar 2 descontos sucessivos de 10%, basta somar 10 mais 10, 20%. E não é bem assim. Então, vamos passo a passo nessa daqui, eu vou te ajudar.
Primeiro, vamos supor que compramos um objeto por R$ 100. Imagina que eu cheguei lá e comprei e custava R$ 100. Ou melhor, eu fui comprar e custava R$ 100. Só que eu tive um desconto, um primeiro desconto de 10%. Então, vamos calcular qual é o novo valor após o primeiro desconto. Bem, o novo valor era os R$ 100 que custava, menos o que eu vou ganhar de desconto. E o quanto que eu ganho de desconto na primeira vez? 10% de 100. Então, você vai calcular 10% de 100, essa é bem fácil, bem simples. E você vai fazer R$ 100 menos esse valor. Você vai preencher aqui. Depois, qual é o novo valor após o segundo desconto? Ou seja, depois disso, aplicou o primeiro desconto, nós vamos ter um outro desconto. Sei lá, de repente eu tenho um desconto de um cupom promocional e agora eu tenho um outro 10% de desconto porque eu fui um dos primeiros a comprar. Sei lá quais são os motivos desses descontos, mas eu tive 2 descontos sucessivos. Então, o novo valor após o segundo desconto ele é igual ao valor após o primeiro desconto, ou seja, o que você calculou aqui, menos 10% desse novo valor. Então, você calculou um valor aqui, você vai pegar esse número, esse valor, diminuir dele 10% dele. Pronto. Após isso, estamos já quase para responder. Para achar o percentual, basta a gente achar 100 menos o último valor. Ou seja, esse daqui que nós achamos agora, vamos subtrair de 100. Ou seja, 100 menos essa última resposta aqui, esse último valor, nós vamos já achar o valor em percentual. Então, seguindo passo a passo, dificilmente você erra essa questão. Depois, número 4. Potência com expoente fracionário e forma de radical. Aqui nós vamos recordar potências com expoente fracionário. Lembrando que quando o expoente é uma fração, nós transformamos em um radical, onde o denominador vira o índice da raiz e o numerador da fração ele vira o expoente do radicando, do azinho, que é o próprio que está aqui. Então, aqui tem um exemplo já feito. Você vai fazer esse, olha, 7 elevado a 1/2 vai ser a raiz quadrada de 7 elevado a 1, que é o próprio 7. Ou melhor, é a própria raiz quadrada de 7. E assim você vai fazer os demais. Lembrando que aqui, ó, como é um número negativo, está dentro de um parênteses, ele vai continuar aqui dentro de um parênteses, só que agora aqui vai ter um expoente fracionário. Então, a questão vai alternando, preste atenção, vai com calma que você vai conseguir. Número 5. Calcule. Raiz sexta de 4, tudo isso elevado a 6. Então, nós vamos ver que o 6 do índice pode e deve ser simplificado com o 6 que está aqui fora do expoente, portanto, o que vai sobrar é o próprio radical. Então, de maneira muito parecida, você vai fazer as demais, lembrando que aqui tem que passar para o radical, né? O 125 você deve fatorar, aqui dá para simplificar o 4 com 8, e essa daqui, que é um pouco mais difícil, eu vou te ajudar. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, o 0,25 passamos para a fração, é 25 sobre 100. Simplificamos, 1/4. Depois passamos para o radical, vai ficar raiz quarta de 16. O 16 dá para fatorar e escrevê-lo na forma de uma potência, ou seja, 2 elevado a 4. Agora ficou fácil. A raiz quarta de 2 elevado a 4 é o 2, porque esse 4 com outro 4 se cancelam, se simplificam. Bom? Número 6. Em cada radical, determine o valor de x. Então, aqui nós temos algumas equaçõezinhas com radicais. A letra A, eu já te ajudei para que você possa fazer as demais. Bem, para que eu possa encontrar o valor de x, primeiro nós elevamos ao cubo. Por que ao cubo? Porque aqui ó, o índice é 3. Então, depende do índice que está aqui. Lembrando que quando o índice não aparece o númerozinho, por exemplo, aqui na letra B, ele não aparece, mas existe. É 2, é a raiz quadrada. Então, aqui, elevamos a 3 no primeiro membro, ou seja, esse daqui, e depois elevamos a 3 o segundo membro, que é o número menos 4. Após isso, olha, o raiz cúbica de x elevado a 3, a gente cancela, sobra o x. Então, basta fazer quem é menos 4 elevado a 3. É o menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 de novo.
dá menos 64. Então, de maneira muito parecida, você vai fazer nos demais, lembrando que quando a raiz é quadrada, aqui a gente eleva ao quadrado, aqui a raiz quarta, vamos elevar à quarta potência, tá bom? Número 7. Transforme em uma única raiz. Aqui tem um lembrete. O que a gente deve fazer? Multiplicam-se os índices dos radicais, o númerozinho, que no caso aqui, quando não aparece, é 2, e mantém-se o radicando. O radicando é o número que está dentro da raiz, tá? Então, aqui tem um exemplo, e eu fiz mais um aqui para você, que é o da letra C. Nós temos a raiz cúbica, da raiz quadrada de 3. Então, basta pegarmos esses índices, 3 vezes 3 vezes 2, e transformar aqui em um radical só. Então, fica a raiz de índice 18 do número 3. Bom, esse já está pronto. Número 8, ele pede para racionalizar os denominadores das frações. Então, aqui, ó, multiplicamos o numerador e o denominador pelo radical que está no denominador de baixo. Esse radical se chama fator racionalizante. Quando multiplicamos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, a fração resultante é equivalente à primeira. Então, a gente não altera a maneira de enxergar a fração, mas o resultado daquela divisão, toda fração representa uma divisão, continua sendo a mesma. Então, vamos lá. Eu fiz um aqui para que possa ajudar vocês, da letra C. Ó, 4 sobre 3 raiz de 2. Esse raiz de 2 é irracional. Quem vai ser o fator racionalizante? O próprio raiz de 2, está vendo? Está aqui em azul. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. 4 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Agora, 3 raiz de 2 vezes raiz de 2, ó, repetimos o 3. E raiz de 2 vezes raiz de 2, você sabe, dá raiz de 4, que é o próprio 2. 3 vezes 2 dá 6. Opa, mas dá para simplificar com 4. Então, simplificando por 2, nós vamos encontrar 2 raiz de 2 sobre 3. Número 9, é a última da nossa lista. Visando a autonomia do indivíduo com deficiência, existem critérios técnicos para garantir a acessibilidade. O documento que estabelece esses critérios é Norma Brasileira NBR 9050 de 2004, emitida pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pessoas em cadeiras de rodas. Para a pessoa que se desloca em cadeiras de rodas, a norma estabelece uma área padrão para ser por ela ocupada, equivalente à superfície, à área, delimitada pelo perímetro retangular de 0,8 metros por 1,20 metro, projetada no piso. Então, imagina que esse retângulo aqui é uma área em que a pessoa com deficiência ela tem para que ela possa se locomover com facilidade. Então, os cadeirantes precisam, no mínimo, de que área para efetuar manobras com mais comodidade? Ou seja, quanto vale essa área aqui? Isso é um retângulo, então sabemos que a área do retângulo é a base vezes a altura. Portanto, 0,8 vezes 1,2, nós vamos encontrar aqui 0,96 metros quadrados. É quase 1 metro quadrado, tá bom? E depois, na letra A, B, C e D, nós vamos desenvolver os produtos notáveis que aqui aparecem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, procure o seu professor e em breve estaremos juntos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.